Olá pessoal, boa noite. Quero agradecer antes de mais nada a esse convite. Quero também colocar a minha satisfação de estar podendo falar aí para Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, e agradecer já de antemão a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura, o CMDCA, a Michele que fez esse contato inicial, né? E desculpem aí qualquer coisa, se alguma coisa acontecer pela esse meio, essa mídia, né, digital, porque está sendo um grande desafio para mim fazer esse primeiro trabalho nesse sentido. E também se acontecer alguma coisa, como eu estou fazendo de casa, então pode ser que meu filho entre, alguma coisa assim, né? Porque a gente em casa é um pouco mais um pouco mais complicado para se trabalhar. Quem está trabalhando em casa sabe que na verdade é meio complicado, né? Feita esses agradecimentos, né, e é muito bom, eu sou defensor público aqui no Mato Grosso do Sul, né, estou na área do direito da criança e do adolescente já só aqui na capital há 6 anos, fora o interior, e é sempre uma satisfação muito grande falar sobre esse tema, apresentar e falar e conversar sobre isso, porque o direito da criança eu vejo que levam, né, à construção de uma criança até chegar na sua adolescência e esse adolescente realizar a delinquência e dentro dessa delinquência, a delinquência infracional. Então, quando a gente trabalha tudo isso, é mais fácil a gente politicamente dizer em redução da maioridade do que todos os fatores que levam à transgressão ou à delinquência, entre eles as múltiplas pobrezas, como a Unicef mesmo fala. Então, tudo isso é necessário a gente entender o universo desse sistema de garantia de direitos. Então, para a gente falar hoje desse tema, a gente vai ter que passar por três questões básicas, que é a primeira infância, o próprio Estatuto da Criança, que compõe o sistema de garantia de direitos, né, a parte legal, e os eixos que vão trabalhar o sistema de garantia de direitos. Então, o primeiro ponto a ser colocado é justamente o que? A primeira infância. Por que a primeira infância? Existe uma lei, que é a 13.257 de 2016, que ela vai falar sobre a primeira infância. A primeira infância são os primeiros 6 anos de vida, basicamente, de uma criança. Hoje, a ciência, não a ciência jurídica, mas a ciência, a neurociência, a medicina, já sabem e trabalham que a criança, a criação da personalidade do ser humano, a sua estrutura psíquica, a sua saúde, etc., tudo passa pela primeira infância. Os 6 anos iniciais de um ser humano, basicamente, e dentre esses 6 anos, os 2 primeiros anos são essenciais para a estruturação biopsíquica do ser humano ou do adulto. Para a gente ter uma ideia, uma criança com uma média de 2 a 5 anos de idade tem o dobro de neurônios de um adulto. Então é nessa fase, se a gente for perceber, né, se a gente for parar para analisar, é nessa fase que as coisas mais complexas que nós aprendemos durante a nossa vida vão se formar. Quais são essas fases? Né? A criança vai sair de uma completa inatividade, ou seja, de uma completa dependência, justamente aqui, ela vai aprender a caminhar, a engatinhar, a caminhar, ela vai começar a desenvolver as suas emoções, as suas funções cognitivas, ela vai aprender a fala, ou seja, a linguagem, e vai desenvolver as capacidades sensoriais. Vejam a complexidade, tudo isso em menos de 5 anos de vida. Tudo isso vai fazer a base completa da vida do ser humano. Então, essa lei, ou seja, a lei da primeira infância, ela vem juntamente com o Estatuto da Criança e um complementa o outro para fazer o quê? Para reduzir a desigualdade e os problemas sociais que nós enfrentamos, que faz com que nós tenhamos uma sociedade
doente, vamos assim dizer. Então, quando a gente pega, por exemplo, a realidade do Brasil, eu coloquei aqui, 61% da população infantil, 61%, mais que o dobro, vivem em privação. O que é privação? Alguma forma de pobreza. A econômica é uma delas. Falta de saneamento é outra. A privação alimentar é outra, nutricional. A privação de educação, de inclusão social. Tudo isso são formas de pobreza. Então, 61% da população brasileira infantil vive com alguma forma de pobreza, sendo que na área rural as crianças são 80% mais afetadas e as crianças negras 2 vezes mais afetadas do que a maioria da população não negra, ou seja, de brancos. Então vejam que a nossa sociedade ela vai construindo já na primeira infância, né, uma estrutura de desigualdade e de manutenção de marginalização. Então, quando a gente coloca isso, e a ciência já demonstrou que a criança, portanto, a importância vai surgir desde a gestação. Então, desde a concepção, ainda na vida intrauterina, ou seja, dentro da barriga, a forma com que essa criança vai ser gestada, se é com consumo de drogas, se não é com consumo de drogas, se a mãe tem uma vida tranquila, tranquila que eu digo, psicologicamente tranquila, né? Não foi abandonada pelo marido ou pelo namorado, né? Se o pai aceita ou não a gravidez, tudo isso, a alimentação, o uso de álcool, o uso de medicamentos adequados durante a gravidez, quem é mãe sabe, né, das situações que a gente vivenciou, que se vivencia uma mãe, no sentido de inúmeros remédios que tomam para a formação dos neurônios da criança, da parte do sistema nervoso e assim por diante. Então, isso é uma gestação adequada, que vai fazer com que essa criança, quando nasce, ela já nasça com quilômetros de distância de crianças que não foram gestadas dessa forma. Ou seja, foram gestadas sob efeitos de álcool, de drogas e assim por diante, ou até com privação alimentar da mãe, e doenças venéreas, por exemplo, se a gente está falando de prostituição e assim por diante. Então vejam como isso é muito complexo. Então, dentro deste universo, a lei e o marco da primeira infância vem trazer elementos de políticas públicas, ou seja, o poder público, como diz a Convenção dos Direitos da Criança, todos nós somos devedores, desculpem, das crianças e dos adolescentes. Ou seja, se nós todos somos devedores, a criança é, por excelência, uma credora de direitos. Portanto, o poder público tem que ter estratégias e planejamentos para que tudo isso que eu falei, a estruturação de programas sociais, programas que vão englobar aí, situações econômicas, que vão englobar trabalhos e programas para inclusão e assistência, inclusão social, minimizar desigualdades sociais, planos de inclusão educacional, principalmente para aquelas crianças e aqueles adolescentes que possuem algum problema, né, derivado, seja um portador de uma necessidade especial, seja física, seja motora, ou assim por diante. A colocação da própria criança ou de família, ou da própria família em programas sociais que possam reestruturar essa família. É importante lembrar, já vou mostrar para vocês, que a adoção é o último passo que se deve tomar em relação à colocação da criança numa família substituta. O que a lei manda, e aí que eu estou dizendo o que a lei manda, é justamente preservar a criança na família. E para que esses direitos da criança sejam assegurados, é importante o quê? Que a família, muitas vezes, seja colocada em verdadeiros em programas sociais de reestruturação familiar, de emprego, ou de preparação para o emprego, ou de desintoxicação em razão do uso de drogas e de álcool, e assim por diante. E quando isso não é possível, ou seja, quando não há vínculos, ou quando esse vínculo não consegue ser fortalecido, é que aí se pensa na colocação em família substituta, entre as colocações, nós falamos da adoção. Então, se a gente pode, nesse quadro que eu acabei de passar para vocês aqui, né,
De uma forma geral, esse canto que eu estou passando são todos os princípios que são basilares da primeira infância e que vão nortear todo o direito da criança e, portanto, o sistema de garantia de direitos. A criança tem, portanto, uma cidadania, ela tem voz. Por que ela tem voz? Porque ela é um sujeito de direitos. A criança, ela não é mais um objeto a ser protegido, ela tem voz. A Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional, por exemplo, determina que toda criança, e a Convenção fala que criança ou daquele até 18 anos, portanto, a criança e o adolescente, devem ser ouvidos nas suas manifestações de vontade e deve ser levada em consideração a sua vontade através da sua maturidade. Então, ela não estipula um limite de idade, mas todos devem ser ouvidos. Isto é cidadania, é uma participação ativa da criança nos seus direitos. Por quê? Porque existe a proteção integral à criança e ao adolescente, através também de uma absoluta prioridade. Por quê? Porque a criança é a base da sociedade. E como eu disse no começo, se você quer uma sociedade forte, você precisa ter a formação de uma primeira infância forte. O que é forte? Saudável, tanto de forma saúde como de forma psíquica. Ou seja, você construir, né? O ser humano, ele é construído. Nós temos a nossa parte genética, o nosso DNA, temos, mas nós temos a nossa parte que é também de construção. E esta construção vai depender justamente do que a gente acabou de falar, de acesso à saúde de forma integral, aquela saúde de baixa, média e alta complexidade, a colocação em programas sociais quando necessário, tanto da criança quanto da família. E aqui abre-se então um parênteses para a legalidade dos programas assistenciais, como Bolsa Família, por exemplo, é um exemplo. A gente pode depois aprofundar a questão, mas o fato é que existe sim uma previsão para isso, que é justamente o que eu acabei de falar para você, né, para vocês, e tudo isso dentro de uma política pública estratégica, com plano orçamentário próprio para isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º, ele diz justamente a primazia, né, do poder público em estratégias e programas com uma previsão orçamentária. Aonde? No plano anual, né, nas leis orçamentárias anuais e nas plurianuais. Então, basicamente, para a gente entender todo esse universo do qual nós estamos falando, que a nossa conversa hoje é bem ampla, é importante a gente entender justamente a importância que se tem na primeira infância. E dentro deste universo, o acesso a uma saúde de qualidade e programas de acesso à educação. Essas são as principais coisas que a gente fala sobre a primeira infância. Então, dentro desse universo, para nós infancistas, ou seja, para aquele que trabalha com o direito da criança, ao contrário do que diz o Código Civil, porque o Código Civil trabalha com incapacidade, né? A criança e o adolescente são incapazes, não é isso? Nós falamos em uma autonomia progressiva. A criança, lembrem que eu falei para vocês que a Convenção dos Direitos da Criança fala que toda criança, portanto, até aquele até 18 anos, pode e deve manifestar a sua vontade. E a sua vontade e a sua opinião será levada em consideração de acordo com a sua maturidade. Portanto, nós falamos numa autonomia progressiva e não mais em incapacidade. A criança ela não é incapaz, ela é um sujeito de direitos com proteção integral. E por que ela tem uma proteção integral? Porque ela é ainda um ser humano em desenvolvimento. O universo da criança ela é diferente do universo do adulto. Portanto, a separação de um casal, por exemplo, né, a separação de um casal, marido e mulher, companheiro, assim por diante, que tenham vivido e que tem desta união um filho, tem consequências. Tem uma consequência, né, de uma forma para os adultos e uma consequência completamente diferente para a criança. Por quê? Porque a criança, a casa, o ambiente físico mesmo e o ambiente espiritual, vamos assim dizer, né, aquela aura que envolve o seio familiar, devem ser um lugar de segurança para essa criança.
Portanto, quando dentro do universo dela, deste universo, você tem um rompimento, por exemplo, ou quando ela assiste violência, seja uma violência que ela é vítima, né? Pode ser vítima, ou quando ela assiste a violência, aí entra a questão de violência doméstica, ou mais, quando ela ouve a violência. Então ela é uma vítima direta ou indireta disso tudo, aquele universo e aquele ambiente em que ela deveria se sentir segura, são justamente aqueles ambientes que vão trazer o quê? Mais medo. E isso vai fazer com que essa criança desencadeie no seu processo evolutivo problemas extremamente sérios quando na adolescência e na vida adulta. Como, por exemplo, transtornos depressivos, transtornos de pânico, ansiedade. A criança que vivencia esse aspecto, ela é mais violenta e ela vai levar essa violência normalmente para o ambiente escolar, e no ambiente escolar, quando ela gerar esta violência, ela vai ser então vitimizada, porque ela vai entrar num processo judiciário, como um ato infracional, por exemplo, um adolescente, e aí nós, como eu disse para vocês, nós vamos construindo o universo da delinquência. Então aquela criança que na verdade tem déficit, ou seja, nós estamos devendo para ela na parte, por exemplo, de pobreza, né, a colocação dessa família ou a colocação da criança em programas sociais e assim por diante, a falta de saneamento básico, a falta de escolarização adequada. E quando a gente fala em direito à escola, por exemplo, nós não falamos só numa escola física, nós falamos na escola, no transporte, na alimentação adequada, no material escolar e na vestimenta. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um político distribuir a roupa, né, o tênis, ou distribuir o material escolar, isso não é um favor, na verdade, isso é um dever dentro desse universo infancista que eu estou falando para vocês. Então, vejam que nós vamos construindo a delinquência e desconstruindo um ser humano saudável. É a partir desde a vida intrauterina. É isso que é muito complexo e por isso a infância ela traz vários elementos, vários na corrida da vida, né? Essa foto, por exemplo, explica bem para vocês. Na corrida da vida, vocês acham que quem aqui vai conseguir, provavelmente, logicamente, que eu estou dizendo, né? Provavelmente vai ter mais desenvolvimento intelectual, mais capacidade de bons empregos, mais capacidade de rigidez na criação da sua família, estrutura de famílias futuras. A gente tem que lembrar que a criança também, que é agredida e que é vítima direta ou indireta, ela tem mais propensão a, quando adulta, gerar a violência, ou seja, fazer a mesma coisa para com o outro. Então, a criança que assiste violência doméstica, ela tem uma propensão maior a ser depois também um agressor. Isso é muito complexo. E isso vai trazer consequências muito, muito graves. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai fazer o quê? Justamente unir esses elementos da primeira infância, né, ou junto com a primeira infância, vai trazer os elementos e os princípios basilares, que são, portanto, a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, como eu disse para vocês, né? Nós vamos, então, dentro desse universo, respeitar, como eu já disse, a criança e o adolescente como pessoas em desenvolvimento, através de uma absoluta prioridade em programas públicos, em destinação de verba pública, está lá no artigo 3º e 4º do Estatuto da Criança. Então, entre fazer uma determinada obra ou se fazer, por exemplo, uma obra para maior, uma obra para, por exemplo, uma creche ou uma escola pública, a preferência é justamente em questões orçamentárias que possam disponibilizar e efetivar os direitos humanos da criança e do adolescente. Dentro desses 3 metaprincípios, né, o superior interesse, a proteção integral e a prioridade absoluta, a gente pode dizer que outros princípios derivativos vão ser compostos, né, como, por exemplo, a responsabilidade primária e solidária do poder público. Então, às vezes, a gente vai debater, quem é desse universo sabe, fica naquela questão, mas é a responsabilidade do município, a responsabilidade é do Estado. A lei é clara, a responsabilidade é solidária, portanto, todos
todos. A Constituição Federal, no artigo 227, diz, né, eu vou acrescentar aqui, comunidade, sociedade, família, comunidade, sociedade, poder público de um modo geral, todos nós somos devedores de uma efetivação de direitos humanos da infância. E quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando de alimentação, e mais do que uma alimentação de qualidade, direito à vida, à opinião e assim por diante. Então, a necessidade de uma intervenção precoce em tudo isso que eu falei, por isso que nós falamos que a primeira infância é um marco essencial, basilar para a criação de um ser humano saudável, a responsabilidade parental, ou seja, vocês que trabalham na área também do direito da criança, os conselhos tutelares, por exemplo, eles não podem substituir, não devem substituir, só excepcionalmente, a responsabilidade dos pais, né? Como eu já recebi, por exemplo, mãe, né, reclamando para mim, eu não aguento meu filho, né, meu filho me bate, meu filho põe de castigo, bate, pula e tal, e eu imaginando que fosse um homem aí, né, uns 17 anos, 18 anos, quantos anos ele tem? Tem 11. Então, é lógico que a gente não pode também só reprimir, mas eu digo ter programas para que essa responsabilidade parental possa ser efetivamente. Às vezes a mãe não sabe como lidar, né? Como eu disse lá no começo, né? A mãe ou o pai, por exemplo, a sua infância foi baseada na violência. Qual a violência? Apanhava de cinto, de fio de ferro, né? A gente fala fio de ferro, de varinha, etc, etc. Então a tendência dele é replicar. Só que no momento atual, quando ele replica isso, ou seja, quando ele acha que educar é dar uma surra, de deixar a perna roxa, ele vai ser criminalizado por isso. Então, o que é importante a gente também ter a noção de que estes programas, devem existir programas justamente para isso, para que a gente possa mostrar para esse pai que hoje existem mecanismos de autoridade paterna e materna sem o uso da violência. Então não é tirar a autoridade paterna. Uma coisa é você ter a autoridade paterna e materna, outra coisa é você utilizar isso à violência. Então, dentro de todo esse universo que eu falei para vocês, o Estatuto da Criança vem justamente para trabalhar, através dos seus vários elementos, esses direitos e assegurar que esses direitos sejam efetivados. Como, por exemplo, quando a gente falou lá, né, dos direitos fundamentais. Se a gente pegar no começo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ver, por exemplo, um certo número de artigos que vai falar da proteção da gestante, da mãe. Por exemplo, a mãe não pode passar por processos vexatórios, né? De parto, os partos devem ser humanizados. O que significa parto humanizado? A mãe deve escolher como ela quer dar à luz, se é normal, se é por cesárea, que na verdade é uma exceção, mas ela vai fazer um planejamento, um plano de parto junto ao médico. O último trimestre, a equipe deve estar vinculada a ela, então não pode trocar de médico em cima da hora, por exemplo, principalmente do médico que vai realizar ou que vem acompanhando essa gestação. Ela tem direito de ser tratada de forma humana, de poder trabalhar as suas vontades, os seus desejos durante o parto, no sentido de que se ela quer fazer o parto deitada, se ela não quer fazer o parto, se ela quer fazer o parto de cócoras ou assim por diante, não é? Por que isso? E mais do que isso, quando a gente trabalha também a questão da gestante, a alimentação adequada da gestante, medicamentos que às vezes são necessários para levar a gravidez até o final de forma saudável, tudo isso para que, na verdade, se proteja a vida intrauterina também. Então, quando a gente lê isso no Estatuto, a gente está, na verdade, protegendo o quê? O próprio nascimento dessa criança de forma saudável. E vejam como esse universo é complexo, porque se a gente tem um universo desse, né, de uma criança que nasce saudável, nós vamos ter menos gasto do poder público, e aí até o público municipal, os municípios. Por quê? Porque se você tem criança mais saudável, você tem crianças que vão usar menos a rede pública de saúde
e, consequentemente, jovens e adultos que vão usar menos a rede pública de saúde, que hoje é um grande problema, a sobrecarga nos atendimentos. Então, olha como isso vai impactar, inclusive, economicamente para o município, em termos de economia. Só vou abrir aqui um parênteses, o prêmio Nobel americano, um economista americano formado em Chicago, chama Heckman, ele faz um estudo e ele ganhou o prêmio Nobel porque ele consegue provar matematicamente uma série de coisas, mas basicamente é isso. Ele prova que a cada dólar que se investe na primeira infância, você vai ter um retorno, ou seja, o poder público tem um retorno de cerca de 7 a 9 dólares. Então ele diz que é a melhor forma de se rentabilizar o dinheiro, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque é essencial. É a economia que se faz. Se você não desconstrói a personalidade do ser humano, mas constrói, você tem menos violência na cidade, menos vítimas de violência, menos roubos, menos furtos, menos latrocínios. Com isso, menos pessoas em presídio, menos gastos com presídio. Vejam como é um círculo, né? A economia ela vai trabalhando de forma positiva e não negativa. E aí eu abro também para terminar esse parênteses, né? O que vocês acham, qual é o caminho que vocês acham que nós estamos tomando se nós não investirmos nisso? Então, se a gente tem hoje crianças precisando de medicamentos e não tem, se nós temos hoje crianças precisando ser matriculadas em escolas e você não tem, a escola é inadequada, a alimentação da escola é inadequada, se nós não temos programas deste universo que eu passei para vocês, né, qual é o futuro que nós esperamos para o Brasil? E qual é o futuro que nós temos no Brasil? Será que é um futuro positivo ou negativo? Né? Economia, como eu disse para vocês, este economista o provou, então não é coisa de gente do direito da infância, não. É economista, e não é de nenhum outro país, Estados Unidos, né, da Universidade de Chicago, que demonstrou justamente isso que eu acabei de falar para vocês, que a forma mais rentável hoje é de se investir no próprio ser humano. Quando? Na primeira infância. Tá bom? Dentro desses direitos, então, se a gente tem a preservação de direitos, nós vamos ter a necessidade, menor necessidade também, de colocação em família substituta, ou seja, de adoção, né? E isso vai fazer com que você vá ter dentro do universo e do seio familiar uma estrutura mais concreta e mais saudável. Dentro destes elementos que eu acabei de falar para vocês, o Estatuto da Criança, então, se a gente pudesse pegar um esqueleto dele, vamos assim dizer, né, ele é dividido em 3 grandes grupos. O sistema primário da garantia de direitos, que são aqueles direitos universais, previstos principalmente de caráter preventivo, geral, do artigo 86. São as linhas também, são as famosas linhas de políticas de atendimento, né, a política básica, as políticas e programas de assistência social, e todos aqueles que necessitam também desse atendimento público e psicossocial. Quando a gente fala no sistema secundário, vejam que o sistema secundário ele já dá uma afunilada e vai justamente para as medidas de proteção destinadas às crianças e adolescentes com risco pessoal ou social. Aí entrariam os atores desse sistema de garantia de direitos, né, com orientação, com apoio, com inclusão em programas comunitários, assistência social faz esse trabalho, por exemplo, né, requisitar tratamentos médicos, inclusão em escolas e assim por diante. Aí vem também as atribuições do Conselho Tutelar, é uma outra situação, e assim por diante. E o sistema terciário da garantia dos adolescentes seria ligado aos adolescentes em conflito com a lei, fala-se aí das medidas socioeducativas, né, o ato infracional e a medida socioeducativa. Basicamente, seria esse o universo do direito da criança e do adolescente e do próprio Estatuto. Só que dentro deste universo do Estatuto, nós temos um sistema de garantias, um sistema geral de garantias de proteção dos direitos da criança, que seria mais ou menos isso aqui que eu passei para vocês. Ou seja, nós temos o sistema que vem com convenções, tratados internacionais, a Constituição Federal, uma hora a gente pode
Se vocês um dia me convidarem de novo, né, eu posso vir, inclusive, falar da história de como se criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí você tem o próprio estatuto e os subsistemas de proteção, né? Subsistema de proteção, promoção dos direitos, defesa dos direitos, como eu vou colocar aqui para vocês, e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, este seria, e já entrando na terceira parte da nossa conversa, o sistema de garantias de direitos, ou seja, baseado em dois pilares, que é a proteção integral e a absoluta prioridade, e a gente pode colocar aqui também o superior ou melhor interesse, sempre lembrando que esse superior ou melhor interesse não é o que a gente acha, é o que é, porque ele não é um objeto a ser protegido, ele é um sujeito de direitos. Nós temos dentro desse sistema de garantias de direitos, por exemplo, a atuação do SUS, do SUAS, né, a educação básica, a própria primeira infância, o planejamento orçamentário e os programas sociais de erradicação de pobreza, essa pobreza socioeconômica ou não, de trabalho infantil. Dentre os trabalhos infantis, o Brasil é signatário, ou seja, assinou as piores formas, né, o combate às piores formas de trabalho infantil, que eu coloco entre duas que assolam o nosso país. Prostituição infantil, uma delas, justamente então a prostituição e o tráfico de drogas. Entre esses de tantos trabalhos, é isso. Dentro disso ainda, então, as múltiplas pobrezas, e dentro desse universo, a evasão escolar. A evasão escolar, que é também um outro grande problema. Vejam só uma questão em relação à evasão escolar. Isso é uma coisa bem complexa, porque a sociedade brasileira, ela nunca priorizou na sua história, inclusive de colonização, o estudo, né? Dizia-se até para os filhos de fazendeiros, fazendeiro na época colonial, que a criança ela estudava até aprender a ler e fazer contas, bastava isso. Então, a educação no Brasil sempre foi deixado para ser otimista, um segundo plano, para não dizer planos e planos e planos e planos, né? Acontece que quando você tem uma baixa educação, você tem um baixo investimento, por exemplo, no futuro, de investimento externo para o seu país. Então, por exemplo, o Brasil tem uma baixíssima qualidade e capacidade de trabalho intelectualizado. Isso faz com que, por exemplo, empresas que pudessem vir para o Brasil, pudessem se instalar, trazer riqueza que eu digo, entendam, né, dinheiro, desenvolvimento e assim por diante, deixem de investir aqui justamente por essa incapacidade intelectual que nós, enquanto sociedade, temos. E isso faz com que, portanto, a gente continue no universo do subdesenvolvimento. Só falei isso porque é um ponto muito importante que eu acho interessante a gente falar. E dentro do sistema de garantia de direitos, para que eu coloquei esses exemplos, mas há vários outros, né? Dentro desse universo do sistema de garantia de direitos, nós temos eixos que trabalham, eixos estratégicos, que vão trabalhar a efetivação desse sistema de garantia de direitos. É o eixo de defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, O que faz esse eixo, basicamente? Para quem tiver interesse, é a resolução 113 do CONANDA, ela vai falar sobre isso, tá? CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O eixo de defesa, então, vai ser composta, basicamente, para dar acesso à justiça. O eixo de promoção dos direitos humanos da criança e do adolescente são aqueles que vão estrategicamente efetivar as políticas de atendimento que estão previstas no Estatuto da Criança, que a gente falou ali rapidinho ali atrás, e o eixo de controle e efetivação dos direitos, que é controle e ações públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente. Portanto, isso, em resumo, é o sistema de garantias, o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, ou seja,
O papel dele é promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos em sua integralidade. Por quê? Porque a proteção é integral. E se essa proteção é integral, nós não podemos efetivar isso pela metade. Então, todos nós, eu aqui como defensor público, vocês que estão aí no Sergipe, Nossa Senhora do Socorro e os demais pessoas que hoje estão nos ouvindo e que trabalham nessa área, dentro do sistema de garantias, está num desses eixos quando não está em mais de um ao mesmo tempo. Conselhos de direitos, Conselho Municipal, Conselho Estadual, quem trabalha no SUS, no SUAS, né, nos CAPs e CREAS, e assim por diante, conselhos tutelares, todos nós temos e trabalhamos para a criança e para o adolescente. Eu não trabalho para o estado do Mato Grosso do Sul, eu, como defensor público da criança, eu trabalho para efetivar os direitos da criança e do adolescente. Portanto, não quero ser aqui um desmancha-prazeres nesse dia de hoje, nessa quinta-feira à noite, mas o nosso trabalho é de muita frustração. É um trabalho de muita derrota. Mas cada vitória que a gente tem, seja coletiva, né, na efetivação dos direitos, seja individual no direito da criança, ela tem um sabor especial. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos, quando a gente consegue quebrar, romper esse vínculo, né, essa corrente, vamos assim dizer, de miserabilidade e de vulnerabilidade daquela criança, nós sabemos que nós estamos realizando um salvamento dela e dos seus descendentes numa vida futura. Então, o nosso trabalho, além de ser essencial, sem nenhuma modéstia, cada um de nós, sem nenhuma modéstia, além de ser um trabalho essencial, é um trabalho extremamente importante em termos de sociedade, ou seja, em termos sociais. Isso justamente pelo que eu acabei de falar para vocês, porque só a nossa luta, só o nosso trabalho, né, é um trabalho que é de baixo para cima. De cima para baixo, normalmente vem os ataques, o estatuto não funciona, o ECA não funciona, mas quando a gente para e pergunta para essa pessoa, bom, não funciona por quê? Né? Porque não querem que funcione, mas a condição peculiar que ele é de criança ou do adolescente. Né? O Brasil é um dos países que pune uma idade, é um dos países que pune com a idade menor. A partir de 12 anos de idade, um adolescente pode ser punido por um ato infracional. Agora, nós precisamos efetivar esses direitos de transformação, que depois, uma outra hora, a gente pode falar mais sobre essa desconstrução da personalidade do ser humano, os trabalhos e desculpem, eu estou procurando aqui o termo correto, essa desestruturação que vai eclodir, esta é a palavra que eu queria. Desculpem que eu estou um pouco cansado hoje, até há pouco eu estava falando aqui para o colega que está me auxiliando, Rafael, que a bebê, a criança, eu tenho um filho de 1 ano, né, 1 ano e 3 meses, e essa noite ele resolveu não dormir, todas as noites ele dorme, essa noite passada eu fiquei até tarde fazendo aqui os trabalhos dessa palestra, e ele, 4 horas da manhã, acordou e acabou. Então, eu estou aqui meio que né, tentando não me desligar. Brincadeiras à parte, mas eu quero dizer o seguinte, o nosso trabalho, ele é extremamente extenuante, frustrante, muitas vezes mal remunerado, e isso para mim é um projeto de desestabilização, porque muitas vezes não querem que esse sistema de garantia se fortaleça. Porque quanto mais a gente tiver esse sistema de garantias forte, mais nós podemos trabalhar, né, em prol e reivindicar os direitos desse público vulnerável que é a infância. Então, nesse eixo de defesa, só agora partindo para o final, o eixo de defesa, que é o acesso à justiça, são as varas especializadas, delegacias, defensorias públicas, uma polícia militar também deve ser especializada nesse trabalho, as promotorias,
as defensorias e seus núcleos, né? Então a defensoria não basta ter um defensor que faz tudo, ele tem que ter um defensor público. Esse defensor público tem que estar inserido no núcleo de direitos da criança e do adolescente e ele deve trabalhar nessa área de forma especializada. É uma exigência legal. A mesma coisa com as polícias militares, polícia civil, promotorias e a própria magistratura. Conselhos tutelares, como a gente viu aqui. O conselho tutelar, ele vai trabalhar nesses diversos eixos, porque além dele ser um eixo de defesa, ele também pode acompanhar, está previsto também lá no Estatuto da Criança, acompanhar os projetos e programas anuais e plurianuais de dotação orçamentária para efetivação desses direitos de crianças e adolescentes. Tá? O eixo de controle e efetivação passaria, então, pelos conselhos de direitos, né? Esses conselhos municipais, estaduais e órgãos externos. E o eixo de promoção, basicamente, somos todos nós, a família, a comunidade, sociedade e Estado. Lembrem que de forma solidária, o Estado, o poder público, né? Seja ele municipal, estadual, ela é solidária. Por fim, esse último, eu só trago isso aqui para a gente refletir um pouco, não é o nosso tema principal, mas a socioeducação no direito juvenil, né? Basicamente a gente teria, só para problematizar, para um próximo convite de vocês, quando a gente vai então trazendo e omitindo esses direitos que a gente conversou até agora, a gente vai acabar fazendo muitas vezes que a delinquência, veja que o adolescente, a gente fala que ele é um ser que ele vai explodir justamente, na adolescência se explode todas as formas de transgressão. Né? A transgressão ela é algo natural na adolescência, sendo que o que não é natural, a transgressão saudável. Eu estou falando do campo da psicologia. Por quê? Porque é um momento em que o adolescente, ele primeiro não é criança e não é realmente. Então a gente brinca assim, você quer que um filho adolescente tome banho, você fala para ele, não toma banho mais, aí ele toma. Aí você fala para ele assim, não corta mais o cabelo, deixa crescer, aí ele vai raspar. É sempre o contrário. Por quê? De certa forma isso é natural, porque o adolescente é aquele que ele vai agora buscar, é como se ele fosse desmamando, né? Ele vai desmamar, ou seja, ele vai ali agora procurar seus grupos sociais, dentro da sua comunidade, aonde ele vai se identificar, aonde ele vai ser visto, onde ele pode ser notado, ele vai criar a sua identidade através e no momento da adolescência. Pois bem, se nós temos uma criança, portanto, daquele universo que eu falei para vocês, né, de violações, qual é o crime organizado? Mesmo porque, muitas vezes, ele não vai ter a oportunidade de ser inserido na nossa sociedade, no nosso habitat natural. Portanto, basta a gente ver o seguinte, se vocês forem a um shopping, é um exemplo básico, de classe média alta, e você tiver 4, 5 adolescentes de uma comunidade, né, o que antigamente se chamava de favela, portanto, a comunidade tem a sua cultura própria, a sua própria forma de vestir, muitas vezes de fala, de gíria e etc., eles vão ser marginalizados em olhares, em palavras, quando não forem retirados muitas vezes. Eu não estou falando aqui de cometer crime, eu estou falando do ato de estar andando, né? Lembra, há um tempo atrás, do famoso rolezinho, por exemplo. Então, vejam que esta marginalização social e cultural vai se mantendo e muitas vezes ele vai ser cooptado neste processo de explosão de hormônios e etc., que uma hora a gente pode falar com mais calma, ele vai ser muitas vezes cooptado justamente e vai ser abraçado e acolhido justamente onde nós não gostaríamos, ou seja, em locais ou em transgressões consideradas ilícitas, o ato infracional. Quando essa transgressão, ela de forma unitária, por exemplo, né, isolada, sem ser de modo coletivo, por exemplo, num crime organizado, ele transgride regras, como eu disse lá no começo, ele assiste à violência doméstica, ele tem mais chances de ser violento. E se ele é violento na escola,
e gera uma lesão corporal, o ato infracional de lesão corporal. Se ele começa a andar com más companhias e, portanto, dentro de algum lugar, ele comete um furto, um roubo, é usuário de drogas, e muitas vezes drogados, né? Usuários de, ainda que seja esporádico, tá? Faz uso da droga e comete um assalto ou isso e aquilo, ele vai justamente manter-se à margem da sociedade, só que agora ele é incluído numa outra comunidade, que é a comunidade socioeducativa. E dentro de uma unidade, quando ele está internado, por exemplo, ele para sobreviver, muitas vezes ele tem que se filiar, né, ou participar de uma determinada outra facção criminosa, muitas vezes passam por abusos sexuais, violências das diversas formas, estruturais, estatais e assim por diante, fazendo e agravando ainda mais esse processo que nós acabamos de falar de violação de direitos até agora. Então, só para a gente terminar e problematizar tudo isso, nós estaríamos agora dentro da socioeducação, e a socioeducação, basicamente, deveria trabalhar desta forma que nós estamos falando. O adolescente é condenado a uma sentença socioeducativa, seja ela de internação, liberdade assistida, seja de prestação de serviço, né, pouco importa. Você tinha que ter, então, um conteúdo pedagógico através de programas de atendimento que funcionem e que tudo isso vai ser ditado pelo plano individual de atendimento que é feito para esse adolescente, ou seja, o adolescente entra na socioeducação, faça o plano individual de atendimento, disto encaminha-se para os programas de atendimento que são necessários, e porque nós temos aqui um viés pedagógico e não carcerário, ou seja, só retributivo. A educação é a base do processo socioeducatório e educativo, então, portanto, a gente não pode falar, o adolescente não quis estudar, nós temos que ter mecanismos de trabalhar justamente nele a importância do esporte coletivo, do lazer, da cultura, da educação, a importância da profissionalização. Então não basta a gente falar para ele que droga mata, ele sabe que mata, só que ele é adolescente, ele acha que vai morrer com 80 anos. Né? A gente tem que trabalhar justamente. Se a adolescência, isso já é comprovado pela psicanálise, pela psicologia, é o momento mais difícil do ser humano, nesses termos que eu falei, de formação, de estruturação da personalidade, também é o momento em que nós estamos mais abertos a essa modificação, justamente porque esse é o momento que nós estamos agora tomando os próprios rumos da vida e das escolhas. Tá? Dentro desse universo, a saúde também é essencial, né? E a abordagem e o fortalecimento dos vínculos. E depois disso, logicamente, programas e projetos de acompanhamento de adolescentes egressos. Né? Não basta a gente dar o curso para ele dentro da unidade, por exemplo, de internação, e ele sai se você não tiver uma ponte para que ele possa trabalhar. Né? Então, você precisa fazer programas e projetos que ele saia e possa ali fazer isso, acompanhamento psicológico, muitas vezes acompanhamento psiquiátrico, e assim por diante. Tudo isso é o acompanhamento do adolescente. Então, para encerrar, eu trago essa frase, né, de Nietzsche, que diz o seguinte: eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Então, eu luto para ser e não me tornar o que todos querem que eu me torne, por exemplo, um servidor público acomodado e assim por diante. Né? Eu luto justamente contra tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que dá para a gente abrir aqui para algumas perguntas. Antes de encerrar, umas 5, 6 perguntas, se vocês tiverem dúvida. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aí de Nossa Senhora do Socorro, do Sergipe, todos os que estão assistindo, em especial para a Michele, que fez esse convite. E eu gostei muito, porque eu gosto muito do tema, sou viciado e adoro falar sobre isso. Tá? Vamos ver aqui agora com o Rafael, que está me auxiliando aqui, porque eu sou completamente analfabeto, né? Se a gente consegue ver aqui algumas perguntas se vão ter.
Então, pessoal, eu vou agradecer, vamos finalizar, e um abraço a todos, tudo de bom, muita paz, muita saúde aí para vocês.